Bom dia, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo. Rodrigo Perfeito aqui, e hoje a gente vai dar continuidade à quarta parte do tema Pilates, diferenças adaptativas entre homens e mulheres. Dessa vez a gente vai falar sobre os estímulos que ocorrem desde o crescimento até o lazer e as atividades de vida diária. Como essas atividades elas influenciam o modo como a gente vai prescrever e pensar no Pilates. Vamos de novo para aquele feedback, como sempre tem no vídeo, para que vocês consigam acompanhar o crescimento do canal. Então, de uma semana para outra, a gente teve 59 visualizações, 10 curtidas e aumentou em 7 o número de inscritos do canal. Então agora a gente está com 54, se recuperando daquele problema que a gente teve no canal anterior, tinha mais de 150 inscritos. Então eu conto com a ajuda de vocês, é claro que vocês estão ajudando, né? Esses inscritos não vêm do além, e eu conto com a ajuda de vocês para que vocês possam compartilhar cada vez mais. Já aproveita que está assistindo o vídeo, já dá aquela curtida que não dura nem 2 segundos e que não dá trabalho nenhum para ajudar a gente a divulgar ainda mais esses vídeos, hein? Conto aí com a ajuda de vocês. Então essa matéria, esse artigo foi publicado em agosto de 2012, como a gente já havia falado na Nova Físio, nos vídeos anteriores, né? Então não tem segredo, na descrição do vídeo vai estar o link para vocês baixarem o vídeo completo. O que veremos em sequência será a última parte, a de hoje é a penúltima, a de semana que vem será a última para a gente encerrar esse tema. Sugestões de como prescrever os exercícios. Então, como é que a literatura diz que é interessante para estar prescrevendo, principalmente ali quando a gente fala de mulheres, quantas variáveis fisiológicas, número de repetições, é interessante fazer série, não é? Como é que a gente vai prescrever isso para conseguir aumentar o desempenho, tanto na terapia, quanto no condicionamento físico, quanto a esse público em questão? Como é que a gente faz isso? Então, a literatura sugere algumas coisas. E as considerações finais, né? Quais são as minhas conclusões em relação a tudo que a gente vem falando do primeiro até o último vídeo. Vamos lá, vamos ao que interessa no tema de hoje, né? Diferenças no desempenho e como essas diferenças elas já vêm sendo intensificadas, já vêm sofrendo algumas alterações quanto à adolescência, né? No crescimento até a adolescência, né? Sempre que uma das coisas que mais vocês vão ver, assim, sempre vai ver num artigo ou num livro que fala sobre exercício para crianças ou para adolescentes, são dois conceitos, que é o crescimento, o desenvolvimento e a maturação. O crescimento tem a ver com o crescimento longitudinal de partes do corpo por um inteiro. Então, ao longo do tempo cronológico e biológico, nosso corpo vai aumentando de tamanho, então ele cresce. O desenvolvimento tem muito a ver com a progressão em desenvolvimento biológico do seu corpo. Então o seu corpo ele não só cresce, mas ele desenvolve as estruturas. As estruturas vão ficando cada vez mais, posso dizer assim, mais evoluídas, né? Mas não posso aprofundar muito, senão eu entro na questão de maturação. E a maturação, os órgãos, né, eles vão se desenvolvendo cada vez mais, né? E a maturação ela vem em conjunto, principalmente com o desenvolvimento, que a maturação a gente pode pensar de uma maneira simples, que é a capacidade que você tem hoje, maturacional, de fazer coisas que no passado, enquanto você era imaturo, não seria possível. Por exemplo, ter um nível de força adequado para puxar alguns tipos de mola no aparelho de Pilates. Ou poderia, assim, de uma forma até mais neutra, eu poderia falar que somente depois que o organismo da mulher estiver maturado, ela pode entrar em período gestacional e ter o feto ali sem ter qualquer risco, sem ter qualquer perigo para a vida dela. Então a maturação ela está muito envolvida com questões de vida e de capacidade junto com o desenvolvimento, com o crescimento. E essas diferenças que vão acontecendo entre os homens e as mulheres, elas já acontecem na adolescência com muita intensidade, porque existe um fenômeno chamado de estirão puberal, que é quando
a criança chega ali num nível de platô em que ela precisa exacerbar, aumentar cada vez mais a exposição a hormônios, a estímulos, tanto externos quanto internos no corpo dela, que vai fazer com que seja aquela fase, a fase de crescimento, de desenvolvimento, de maturação de maior velocidade, né? Então, digamos assim, é a fase que a gente mais aumenta a idade maturacional e de desenvolvimento do nosso corpo, né? Isso causa algumas repercussões, né, psicológicas, emocionais em alguns adolescentes, mas por enquanto vamos pensar que é nessa fase, com a exacerbação de todas essas características, tanto sexuais secundárias, quanto primárias, quanto genéticas, quanto a exposição externa, né, ambiental, tudo isso vai fazer com que as características do homem e da mulher sejam ainda mais diferenciadas. E junto com essas características, a gente tem as necessidades que vão ser diferenciadas entre um e o outro. Eu coloquei ali, né, enfatizei que as características sexuais secundárias elas vão aumentar ainda mais a diferenciação dos corpos. E aí começa a primeira reflexão que a gente tem quanto à prescrição do exercício, né? Porque não é só no envelhecimento, não é só na fase adulta, mas também na adolescência que a gente vai se preocupar em criar exercícios cada vez mais específicos e individuais, usando o princípio da especificidade e da individualidade biológica. Então, eu não vou muito fundo nas características biológicas, não. Vou dar um exemplo bem simples. Nessa fase do estirão, as mulheres acabam tendo um aumento significativo dos seios. E isso pode, em algumas meninas que são mais introvertidas, ou que têm vergonha, ou que não conseguem ainda perceber o corpo como deveria, elas começam a ter vergonha desse crescimento, né? E elas vão acabar ou andando mais curvada, ou andando mais cifóticas para tentar diminuir ali o tamanho visível dos seios. E tudo isso vai ter implicações, né? Implicações na postura, na saúde postural dela, na saúde motora dessa pessoa, porque ela vai ficar inibida e ela com certeza não vai conseguir trabalhar a motricidade da mesma maneira que todo mundo. Tem questões emocionais que vão estar envolvidas aí. E por que não no Pilates, onde a gente tem um local que é muito mais reservado do que a maioria dos outros estudos ou de outras modalidades? Por que não conversar com essa pessoa, começar a, assim, sabe, fugir um pouquinho só dessa martelada de só prática. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas na minha cabeça, o quanto seria legal se você pegasse ali 20 minutinhos da aula daquela pessoa ou marcasse um horário alternativo e explicasse para ela, por exemplo, o que é um crescimento, desenvolvimento e maturação e como é normal que aconteçam aquelas transformações no corpo dela. Isso vai ajudar, né? Isso vai ajudar muito mais até do que você, para evitar lesões em coluna, na saúde da coluna, do que se você fizer exercícios próprios do Pilates que são específicos para a melhora da postura ou de estabilizadores de coluna. Porque ali não é só uma questão estrutural, existe uma questão emocional. E isso com certeza vai te dar muito mais resultado do que ficar simplesmente só tendo um olhar do ser humano pelo biológico, né? Eu já publiquei uma matéria, quem quiser vai lá no meu Facebook, vai em fotos, em álbuns, que tem lá minhas publicações. E eu coloquei uma matéria, eu não lembro exatamente o título, mas é a necessidade da percepção simbólica por parte do instrutor de Pilates. A gente começar a entender o nosso praticante não só como pedaços de osso, articulação, né, de músculos, de tendões. Tem muitas coisas envolvidas, né? A percepção simbólica dele em relação a tudo, às vezes é mais importante do que o próprio biológico. E no Pilates a gente ainda está muito preso ao biológico, né? É legal que quem compartilhar dessa ideia, dá uma olhadinha lá, fica como um convite para vocês darem uma olhada nessa percepção mais simbólica. Não é uma matéria, não tem nada muito elaborado, mas eu acho que já dá para a gente pensar junto a alguma coisa. Então essas características sexuais femininas, elas já vão nos alertar como prescrever o exercício. Por que não já começar a fazer alguns exercícios e orientar ela, né, de forma simbólica, social, e de forma, quanto ao exercício,
Por que não já começar a fazer um trabalho preventivo das cadeias musculares dela? Porque provavelmente ela vai acabar encurtando o peitoral maior, ela vai ter rotação de ombro com anteriorização, ela vai ter problemas cifóticos que vão fazer inclinação com rotação de vértebra. Então tudo isso vai afetar a saúde biológica e tanto social, emocional dessa pessoa. Então eu já começaria a avaliar o quanto as transformações no corpo dessa pessoa vai influenciar. É claro que o homem também tem disso, um homem que é muito alto e tudo mais, mas isso vai afetar muito mais as mulheres. Então eu tomaria um cuidado, teria uma preocupação um pouquinho maior quando a gente está falando ali do sexo feminino. Aí eu botei ali, né, no que a maturação e o estirão interferem no Pilates. O estirão a gente já está falando um pouquinho, né? Esse crescimento exagerado não, veloz, ele vai influenciar emocionalmente o seu adolescente, ele vai influenciar de maneira biológica, ele pode sentir dores pelas epífises de crescimento que fazem com que o osso comece a crescer. Enfim, tem várias repercussões que você precisa tomar cuidado. E quanto à maturação, é principalmente fazer testes para verificar o quanto ele está preparado para trabalhar com aqueles percentuais de carga. Qual mola eu vou colocar ali para ele fazer determinado exercício? Qual elástico eu vou prescrever, qual exercício com elástico eu vou prescrever, de que cor? Eu vou usar halteres e caneleiras, se for o caso, como é que vai ser? Então a gente precisa avaliar de uma forma subjetiva o simbólico dele e de uma forma mais direta, quantitativa e qualitativa, né, esse nível de força ou esse nível de flexibilidade ou qualquer outro componente que vocês vão trabalhar ali quanto ao componente físico daquela pessoa. Então, o quanto que ele está preparado, o quanto que maturacionalmente ele está preparado para ser exercido em força ou em flexibilidade. Ele tem um preparo biológico? Legal. E o preparo psicológico? Será que ele tem condições de sustentar, por exemplo, com o corpo, um retorno de uma mola que puxa ele, um retorno numa fase excêntrica? Será que a coluna dele, os músculos da coluna dele estão maturacionados o suficiente para estabilizar esses erros que podem acontecer com um retorno de mola que puxa ele, um exercício? Então tudo isso tem que ser avaliado no Pilates, né? Tanto para o homem quanto para a mulher, mas algumas características principalmente para a mulher. Então eu já começaria a tomar cuidado ali se eu estou falando de um Pilates que diferencia homem e mulher, e também quando a gente está falando no crescimento ali, na adolescência, né? Naquela fase ali de que ele está transitando de criança para adolescente. Eu tomaria muito cuidado. Então fica a dica de 2 autores. Malina vai falar muito, são 3 autores ali, tá, no Malina, e eu botei Etial só para não acertar o Etial com 3 autores, eu tinha que botar o nome dos 3 autores ali, mas para poupar ali espaço eu botei só o Malina. Então, bom livro para discutir, né, adolescência, né, muito bom, um ótimo livro. E o Tanner é para vocês começarem a estudar sobre as características sexuais femininas, como é que funciona, questão de pilosidade, como é que acontece a maturação. O Tanner ele vem trazendo ali uma tabela muito boa ali como gabarito, muito boa para a gente ter para a gente começar a entender em que nível maturacional está aquele adolescente ou aquela criança, para ver se ele tem condições de fazer o que a gente está propondo no Pilates, né? Infelizmente, né? Falo infelizmente porque eu torço por todos os meus amigos e até quem eu não conheço do Pilates. Não me interessa crescer sem os outros não crescerem junto comigo. E algumas vezes eu já vi, infelizmente, pessoas propondo exercícios que visivelmente aquela criança não tem condições de fazer, né, pelo nível maturacional dela, tá? Então é interessante começar a ver Tanner, começar a ver Malina, para a gente evitar alguns equívocos, né? Isso seria bem interessante. Quanto à composição muscular, né? Agora eu não estou pensando mais só no adolescente, estou pensando também no adulto, no idoso. Uma das coisas que a gente mais erra é achar que o músculo do homem e o músculo da mulher são diferentes. Existem outras características que modificam o efeito num exercício de força muscular.
mas a composição muscular da mulher e do homem, elas são muito semelhantes, né? Aí eu botei ali que ambos possuem a mesma composição muscular ou muito semelhante, muito parecida, e eles possuem a mesma resposta ao treino, né? Eles podem treinar vários tipos de força com respostas para resistência, para hipertrofia e para potência muscular. E ao aumento da própria força, né? Então, legal, a composição corporal é muito semelhante, se não for igual, né? A maioria dos autores diz que é igual, né? Eu poderia arriscar que é semelhante, né? Hoje em dia a gente tem algumas diferenças que são influenciadas pelo ambiente, pela genética e vão passando, né, de forma hereditária. E essa resposta ao treino é a mesma, né? Mas o resultado não é o mesmo, é diferente. O homem, como a gente viu no vídeo anterior, ele é muito mais anabólico. Então, quando ele ganha mais força, é muito mais fácil ganhar hipertrofia mais rápido do que a mulher, né? E a mulher, por exemplo, fica muito mais fácil de se ganhar flexibilidade por questões hormonais também, né? Então, a gente já viu isso no outro vídeo. Aí eu botei, no entanto, por mais que essa composição seja igual ou muito semelhante, o homem, ele tem a capacidade de gerar mais força por questões hormonais e principalmente nos membros superiores. Existem alguns estudos que revelam que as mulheres, por exemplo, misturar um homem treinado e com uma mulher treinada, alguns estudos vêm mostrando que as mulheres tem estudos até bem antigos, né? Vem mostrando que algumas mulheres têm mais capacidade de gerar força em membros inferiores do que o homem. Então, por isso que eu enfatizei membro superior, né? No geral, eu vou dizer que o homem, independente do membro superior ou inferior, ele tem mais força que a mulher, tá? Eu vou dizer isso no geral. Mas existem estudos que mostram, comparando o homem e a mulher, que a mulher leva vantagem em alguns tipos de exercício quanto ao membro inferior. Uma diferença muito importante ali, né, por mais que a composição seja muito semelhante ali, a composição muscular, né, é muito semelhante, mas a distribuição dessas fibras musculares é um pouco diferente, porque os homens tendem a ter os membros mais compridos, né? Os homens tendem a ter uma estatura maior, né? Isso também tem uma influência, né, hormonal, né? Principalmente ali quando a gente fala de hormônios específicos do crescimento, mas que a mulher ela acabe chegando ali num estirão puberal mais rápido. A mulher, alguns estudos mostram que a mulher matura mais rápido do que o homem, né? Mas se a gente for falar ali de tamanho de corpo, geralmente o homem tende a ter uma estatura maior, o comprimento dos membros maiores, e isso afeta, por exemplo, eu botei ali embaixo, a relação do centro de gravidade. E isso já traz mais, esse detalhe já traz mais algumas características quanto a prescrever o exercício para o homem e para a mulher, né? Quanto mais baixo a estatura da pessoa, mais baixo também é o centro de gravidade daquela pessoa, e melhor ele se comporta quanto ao equilíbrio. A base de sustentação de uma mulher baixa, ela é muito melhor do que de um homem alto, ou comparando mulher com mulher, uma mais baixa, uma mais alta, e o homem é a mesma coisa, né? Então, se alguns estudos mostram que o homem tem maior estatura, ele é mais alto, ele tem o comprimento dos membros maiores, isso quer dizer que o homem vai levar algumas desvantagens quanto à mulher em exercícios que precisam de mais equilíbrio. E quantas vezes a gente não vê no Pilates os exercícios aéreos, os exercícios que são de desafio, né? Que eu particularmente gosto muito. Por mais que a maioria não tragam grandes repercussões biológicas, ele vai trazer algumas coisas que talvez sejam até mais importantes, né? Que é essa percepção de conseguir, de possibilidade, de autoafirmação, né? De autopoder em conseguir fazer as coisas. E o homem, ele só não leva tanta desvantagem ali porque ele vai saber valorizar aquela desvantagem dele pela força muscular. Mas se a gente fosse isolar só centro de gravidade, por exemplo, fazer aquele rolamento aéreo que a gente segura no Cadillac e gira, a mulher, se a gente fosse só isolar, né, o centro de gravidade, a mulher ela levaria mais vantagem no giro. Ela conseguiria fazer o giro mais perfeito, com mais facilidade. Só que aí entram questões de medo, entram questões de força influenciando ali no giro, e aí acaba que meio que fica igualado. Se a gente fosse trabalhar ali em alto rendimento,
Por que as mulheres, nas atividades em que tem um desempenho de solo, por exemplo, que tem que fazer vários mortais, né, carpado, grupado, fazer isso, fazer aquilo outro, a mulher ela acaba tendo muito mais vantagem na ginástica do que o homem, né? E nas atividades em que precisa de muita força, muita resistência, né? Tipo a argola, aí a gente já vê homens se dando melhor, né? Então para pensar no Pilates, né? Será que não era interessante a gente começar... Quando é um homem que consegue fazer numa boa, que não tem medo, que tem condições corporais para isso, ele vai fazer esses exercícios que exigem equilíbrio, que exigem base de sustentação, eles vão fazer muito bem. Mas seria interessante que a gente começasse a verificar o quanto de base de equilíbrio tem aquela pessoa para verificar se ele tem condições de fazer aquele determinado exercício. Porque se tem uma coisa que vai frustrar o seu aluno, é você prescrever um exercício que ele não tem condições de fazer. Se é um exercício em dupla, se a mulher tem maior capacidade geralmente de se manter em equilíbrio, e existem exercícios em dupla que a gente faz uma vela, que a gente faz exercício com uma manobra bem circense mesmo, né? Que tal colocar o homem embaixo e a mulher em cima? Já que o homem tem maior força, então ele vai conseguir ser uma base mais estável, e a mulher ela vai conseguir se portar muito melhor nessa base, por estar em cima e por ter uma base de equilíbrio muito melhor, uma base de sustentação muito melhor. Então, começa a pensar em como esses exercícios vão ser elaborados, porque às vezes trocar um que fica em cima e o outro que fica embaixo no exercício é o limiar para ter sucesso ou não naquele exercício. E se tem uma coisa que incomoda o teu aluno, é você prescrever um exercício que ele não tem condições de fazer, e aí enquanto o amigo dele faz, ele não consegue fazer. E aí ele vai ficar com certeza muito frustrado com essa situação. Então, às vezes, pensar na fisiologia do exercício, pensar nas questões biomecânicas, né, de centro de gravidade, mas vão ser fundamentais para você escolher exatamente o exercício correto e a hora que ele está maturacionado, que ele está desenvolvido para prescrever aquele exercício, né? A gente não pode ser maluco ao ponto de colocar qualquer exercício para qualquer pessoa de qualquer idade biológica fazer. E a gente está falando de idade biológica, não é idade cronológica, hein? Então, botei ali, né? Geralmente os homens possuem segmentos mais compridos e modificando a relação do centro de gravidade. Começa a ficar esperto quanto a isso, que eu tenho certeza que você vai conseguir elaborar exercícios até muito mais difíceis ali, que às vezes a gente não passou porque a gente achava que o nosso aluno não tinha condições de fazer. Então tá ali o Steven Fleck e Ramil. Ramil eu não sei como é que se pronuncia exatamente, acho que é Knudsen, eu não sei exatamente. Todo mundo lá na faculdade falava Ramil, então eu só aprendi a falar o Ramil. Ramil é um bom livro de biomecânica, né? Eu prefiro Ramil do que Susan Hall. Mas aí gosto é gosto, né? Vocês podem ter os dois para escolher qual vocês querem, né? Então Ramil é um ótimo livro. Steven Fleck e William Campbell já vem falando bastante tempo deles, né? E eu cito bastante também esses dois autores, vocês já conhecem. Depois vai vir essas referências todas no final, tá? E aí, além dessas diferenciações quanto ao segmento corporal, quanto à maturação, quanto ao desenvolvimento, existem algumas diferenças sociais que vão afetar o modo como a gente vai prescrever os exercícios no Pilates. As atividades no cotidiano e do cuidado ao lar, né? A gente sabe que o preconceito ele vem modificando, o machismo ele vem modificando, o feminismo, porque também não existe só machismo, existe muito preconceito por parte das mulheres também, né? Isso tem que ser falado, né? Mas a gente ainda está num processo de desenvolvimento, né? Infelizmente, em muitos lares ainda ficou atribuído de uma forma bem restrita, bem imposicional, de que é a mulher que deve cuidar das atividades do lar. Enquanto o homem, ele trabalha fora, ou no escritório, ou em algum lugar, a mulher tem que ser a dona do lar, né? E isso traz algumas influências. Vou dar um exemplo no envelhecimento. Enquanto a mulher se mantém ativa, varrendo, cozinhando, lavando um quintal, fazendo todas essas atividades do cotidiano dela, o homem, né, o homem que pensa dessa maneira, né, de uma maneira, digamos assim, mais antiga, porque também cada um tem a sua família e seu modo de pensar e cada um se comporta do jeito que quiser, né? Eu não estou aqui para
para ficar defendendo um lado ou o outro, né? Eu só acho que não pode ser muito, sabe, imposto isso. Acho que tem que ser uma escolha da própria família ali, do homem e da mulher. Mas para quem ainda vive nessa restrição, aí a mulher está toda ativa fazendo todas essas atividades, varrendo, lavando, não sei o que lá mais, enquanto o homem acaba ficando no sofá esperando o almoço ficar pronto. E isso vai trazer repercussões seríssimas quanto à saúde estrutural do homem e da mulher. A mulher vai levar sempre vantagem quanto a isso, porque ela vai ter a melhora da força. É claro que a gente não está falando de um trabalho do lar que vai levar ela a perder saúde. A gente está falando de uma atividade leve que ao mesmo tempo traga algumas adaptações basais para elas. Então elas vão ter uma qualidade estrutural muito melhor do que a do homem, né? Enquanto o homem fica muito sedentário na própria casa, a mulher ela não pratica uma atividade regular, mas ela está fazendo essas atividades, né? E aí quando esse casal ele resolve ir ao Pilates para fazer atividade física, você não pode considerar os dois simplesmente como dois sedentários, porque essa idosa ela vai ter condições de fazer exercícios mais elaborados muito melhor do que esse homem sedentário. Então, a gente precisa tomar muito cuidado na hora da avaliação para simplesmente não simplificar a palavra sedentário para pessoas que não praticam atividade física. Mas e a avaliação das atividades de vida diária? Será que elas não influenciam? Será que a atividade social não influencia? Então, os níveis basais de uma mulher e de um homem, quanto sedentários, eles também podem ser influenciados não só pelos fatores endógenos, como pelos fatores exógenos. Então, né, essas atividades elas vão ser influenciadas e isso vai fazer com que eu mude o modo de pensar e de prescrever o exercício, tanto para escolher os objetivos, quanto para escolher o nível de exercício que eu vou prescrever tanto para aquela mulher quanto para aquele homem, ok? Atividades de lazer e do trabalho. Lazer ela fica até muito parecida, né? Mas geralmente o homem sai para, por exemplo, para tomar chopp com os amigos, né? E para comer, e no chopp sempre vem alguma coisa para comer ali, né? Que não, digamos assim, que não faz tão bem à saúde assim. Enquanto a mulher vai sair, vai para o shopping, ela vai andar com as amigas, e a gente sabe, só os homens sabem o quanto a gente anda esperando vocês. Então isso vai influenciar no cotidiano, isso vai influenciar no como as suas atividades basais transformam o seu corpo, e tudo isso vai ajudar a gente também na hora de prescrever o exercício, né? No trabalho, geralmente, tá, que eu estou falando, tá? Isso pode mudar muito de um lugar para o outro, mas as atividades que são mais de punho, que são mais de força, como por exemplo, trabalhar num estoque onde a gente pega muitas caixas pesadas, geralmente são os homens que estão ali, né? As mulheres elas vão trabalhar com atividades que não são tão exageradas assim quanto a força. E isso não é uma questão de preconceito, não. É uma coisa até inteligente de se fazer. Porque se tu olhar a fisiologia, o homem é mais anabólico. Então, para uma empresa, o homem ele vai ter mais capacidade de força mesmo para fazer aquelas coisas mais rápido. E as mulheres têm outros benefícios muito maiores do que a força, né? E aí os dois públicos eles vão acabar sendo aproveitados de uma maneira não muito eficiente em setores que não deveriam estar. Então o homem geralmente ele acaba aumentando a força dele no trabalho, quando ele trabalha com essas coisas, enquanto a mulher geralmente trabalha com tarefas que não exercem tanta força assim. Então, na hora de prescrever o exercício, você tem que avaliar não só a força daquele homem, como também a qualidade com que ele faz a força. Então, ele pode se machucar no trabalho, talvez a saúde da coluna dele não esteja tão legal assim. E será que o instrutor ele não pode prescrever exercícios que ajudem na estabilização da coluna dele, para caso ele pegue de uma maneira ruim ali aquelas caixas, ele não sofrer nenhuma lesão? E quanto às mulheres, né, se ela ficar muito tempo sentada, se o trabalho dela exigir o salto alto, será que não é legal trabalhar com exercícios que melhoram a perfusão sanguínea, o retorno venoso? Então são atividades que você precisa elaborar muito bem e precisa pensar, porque
Eu pelo menos demorei muito tempo para enxergar essas coisas, né? Mas eu demorei assim uns 2 anos, 1 ano ali depois de formado, a entender que são os pequenos detalhes que fazem a grande diferença na vida de algumas pessoas. Quando eu comecei principalmente na fisioterapia a tratar algumas pessoas e elas me relatarem assim coisas, características bem simples assim, que fizeram uma diferença na qualidade de vida delas absurda, né? E aí eu comecei a enxergar que às vezes pequenos detalhes como esses vão fazer toda a diferença na vida daquelas pessoas. E eu ficava tentando elaborar lá no início um super trabalho com não sei o que, com exercícios assim, assado, e fechava os olhos para detalhes básicos que faziam muito mais diferença na vida daquela pessoa do que os que eu estava tentando elaborar, né? E eu não sei se vocês demoraram tanto assim como eu e se vocês concordam com isso, né? Mas hoje eu estou pensando muito mais assim em começar com os pequenos detalhes que fazem a grande diferença, para só após eu ir aumentando e elaborando de acordo com a evolução desses alunos, né? Aqui eu botei só para a gente relembrar, que isso eu já botei no outro slide, que as mulheres elas levam mais vantagens em épocas frias e os homens em épocas quentes, né? Então começa a perceber essas coisas também, né? Porque lembram lá da termorregulação? A mulher não tem uma sudorese tão boa assim. Então, na hora de prescrever o exercício, sempre vai pensando também qual tipo de exercício que aumenta tanto aquele sistema metabólico, né? Só para a gente relembrar, porque como é uma coisa muito importante, o Rio de Janeiro e outras cidades do Brasil, elas são muito quentes, eu resolvi colocar aqui só para a gente relembrar daquela termorregulação. Quem ainda não assistiu o vídeo da parte 3, eu vou botar o link aí na descrição, e aí vocês vão poder assistir de novo, né? Aproveitem e já se inscrevam no canal, quem está assistindo não está inscrito, porque vocês vão recebendo as notificações dos vídeos toda vez que eu posto um vídeo novo. E se vocês forem lá lá no canal mesmo, vocês e clicarem em vídeos, vocês vão ter acesso a todos os vídeos, né? Então quem está assistindo esse primeira vez, né, vai lá em vídeos, começa a ver os outros vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão ter várias ideias, né, junto comigo ali para a gente estar trocando quanto ao Pilates. Deem sugestões de temas também. Aí eu botei aqui: será que estas informações devem ser levadas em conta na hora de prescrever os exercícios do Pilates? Eu ficava muito pensando assim no início: ele é um sedentário, ele é um moderado, ele é um avançado, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas em que nível de sedentarismo ele está? Quais são as atividades de vida diária que ele faz ou deixa de fazer? Quais são as influências sociais que vão fazer com que eu possa fazer um exercício ou não com ele, né? Ele gosta de exercício ou ele veio porque o médico falou que ele precisava se exercitar? Então hoje eu dou muito mais importância a características específicas ali, que parecem bem básicas, na hora de prescrever esse exercício. E aí eu vou reavaliando, todo mês eu vou reavaliando e vou elaborando cada vez mais a complexidade da minha avaliação. E eu estou chegando a resultados assim muito mais legais, muito mais interessantes sendo feitos dessa maneira. Então, quais são as informações que você vai levar em conta na hora de prescrever os exercícios? A gente já viu várias características ali que vão influenciar nessa prescrição. E aqui a gente tem alguns dos principais objetivos que eu encontrei na literatura, né? A gente vai ter outros mais pessoais, né, que vão se diferenciar de pessoa para pessoa, de aluno para aluno, mas a maioria que eu vi e que no próximo vídeo a gente vai trazer as sugestões de prescrição propriamente dita desses exercícios. Aí eu acabei vendo alguma dessas coisas ali, né, de sugestões dos autores. Então botei assim: objetivos que podem ser alcançados. Poderia dizer assim: os principais objetivos vistos na literatura. Poderia escrever assim também. Então, o alívio do estresse emocional e da autoestima, e isso o Pilates faz muito bem, principalmente pelos exercícios de desafio. Então, verifica se existem diferenças, porque tem questões hormonais diferenciadas. Verifica a questão do estirão, verifica a questão
da andropausa, da menopausa, porque isso tudo tem influência no estresse emocional. Os níveis, né, independente de ela estar entrando na fase idosa ou na fase adolescente, ou ele ou ela, né, verifica os níveis hormonais, né, verifica como está o status emocional daquela pessoa e a autoestima dela. Às vezes exercícios que são elaborados assim com desafios, né, aqueles exercícios mais fotográficos, eles vão fazer muito bem, né? A gente vê pessoas criticando bastante, né? De novo, eu não estou de um lado ou no outro, cada um faz o seu trabalho, né? Mas algumas pessoas criticam e falam assim, tá fazendo palhaçada no Pilates, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, o Pilates não é circo, né? Existe muito esse discurso, né? Eu particularmente não trabalho muito com esses exercícios, mas eu estou acabando de dizer para vocês que talvez esse exercício, ele, por mais que não traga nenhuma adaptação biológica relevante, né, no exercício que você escolheu, ele vai trazer uma melhora emocional tão grande quando ele postar essa foto no Instagram, no Facebook, que eu me arrisco a dizer de novo que esse exercício vai ser muito mais importante do que um exercício biológico super bem prescrito ali que você vai ver em um artigo. Então, qual o estresse emocional que essa pessoa está, né? Qual é a autoestima que ela está, né? Melhora da viscosidade sanguínea e da pressão arterial. Os estudos, principalmente os estudos que falam de um exercício aeróbico, né, eles vêm mostrando a diminuição da composição da viscosidade, vamos botar assim, do sangue, e além disso, a longo prazo, e além disso, né, como repercussão, a gente tem uma diminuição da pressão arterial de forma crônica, não é só pós-exercício. Esse efeito, esse tratamento, ele vai sendo alcançado também de forma crônica. Então eu posso simplesmente diminuir, simplesmente não, isso é complexo, né? Mas eu posso, por exemplo, diminuir, né, a sintomatologia de uma hipertensão arterial e diminuir a posologia dos medicamentos que aquele público ali está utilizando. Então olha que coisa magnífica, né? A melhora da densidade mineral óssea, e aí eu falei principalmente de idosos, mas pode ser também de pessoas que sofrem com problemas, né, de problemas ósseos no geral, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado quanto a qual exercício vai passar. Todos os exercícios de força eu me arriscaria a dizer que vão trazer benefícios quanto à melhor absorção do cálcio, né? A gente tem lá os osteoblastos e os osteoclastos, e os blastos é que vão fazer a reposição de cálcio e melhorar a densidade mineral óssea, né? O exercício, ele melhora essa absorção óssea e diminui a quantidade de deposição ali do seu osso. Isso vai fazer com que a densidade óssea ela seja melhorada e a saúde óssea seja melhorada em geral, né? Só que existem estudos, né? Vai ter um curso agora em agosto lá no Acre e a gente vai falar sobre pilates em idosos. E uma das coisas que a gente vai discutir é que existem exercícios que podem ser melhores do que outros, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O que vai causar ali principalmente a melhora da densidade mineral óssea é quando existem vibrações, e essas vibrações elas vão estimular a melhora ali da absorção do cálcio no seu osso. E essas vibrações elas vão acontecer ali a nível de exercício, principalmente pela vibração causada pelo músculo, pela contração muscular. E exercícios que causam um estímulo de uma forma mais axial, ela é muito mais interessante do que de uma forma perpendicular. Então, por exemplo, um agachamento ele vai se comportar muito melhor do que um exercício de extensão de joelho, tipo numa cadeira extensora, porque a carga em cima do seu tibial anterior ela vai vir de uma forma muito mais axial, diferente de quando você faz uma extensão de joelhos lá numa mesa extensora, numa academia ou no Pilates, onde você quiser. Então, existem exercícios que vão trazer uma melhora da densidade mineral óssea para algumas regiões, melhor do que outros tipos de exercício, né? Então, seria legal que a gente começasse a escolher de uma forma mais criteriosa os exercícios para melhora da densidade mineral óssea, né? O aumento da massa muscular, principalmente em idosos, né? A gente sabe que com o envelhecimento, a gente tem perda do trofismo, a gente tem uma diminuição do tônus,
a gente tem diminuição de todos os sistemas, né? E o idoso ele tem uma diminuição da massa muscular, além da perda maior pela sarcopenia da força mais rápida, né? Das fibras rápidas musculares. Então, por mais que ele diminua, né, a força, a massa muscular, você não vai poder só trabalhar exercícios de hipertrofia no idoso, mas exercícios de potência que vão estimular movimentos mais rápidos, que vão estimular uma menor perda daquelas fibras rápidas. Então tudo isso influencia no como eu vou prescrever os exercícios para o homem e para a mulher. E aí você tem que pensar, né? Aí eu botei assim, principalmente em idosas, tanto a densidade mineral óssea quanto a massa muscular, porque assim que a mulher chega na menopausa, ela vai ter influências hormonais e a perda dos sistemas lá do sistema ósseo e no sistema muscular, ela vai ser muito mais significativa do que do homem da mesma idade. Então por isso eu botei principalmente na mulher. Se você tem uma idosa que está lá, ou uma mulher em meia idade que está começando que vai estar prestes a entrar na menopausa, né? Será que não é interessante você já começar a trabalhar de forma preventiva a melhora da massa muscular dela e da densidade mineral óssea dela? Então são coisas que a gente precisa pensar, né? E a melhora da autonomia social. Quanto mais ativo, e não faltam estudos para mostrar isso, quanto mais ativa a pessoa é, maior a probabilidade de ela se comportar com sucesso nas atividades de vida diária, nas atividades de cotidiano dela, e ela simplesmente ser mais ativa, né? E isso é fundamental na sociedade, principalmente quando a gente está envelhecendo. A gente tem que se manter com saúde, não só viver mais, mas viver com qualidade, né? Aí está o autor, Santos, e aqui está nossas considerações, minhas considerações para a gente fechar esse vídeo, tá? A gente precisa pensar nas diferenças vindas desde a infância. Então pensa no estirão puberal, e a gente precisa aumentar essas considerações quanto às diferenças, principalmente no envelhecimento. Então já começa a pensar desde a infância até o envelhecimento e quais são os exercícios mais adequados para o homem e para a mulher. Isso vai fazer uma diferença na qualidade da sua aula muito grande, tá? Existem algumas diferenças que vão se modificar por questões sociais. Eu falei lá da questão da menina se comportar diferente lá quanto ao seio, ela ficar mais cifótica. Existe a questão das atividades do lar, né? Do como a criança brinca, que eu não falei, né? Geralmente a criança brinca só, a menina brinca só de boneca, enquanto o menino brinca de espada, brinca de briguinha, briga de infinitas coisas, né? Então, a qualidade gestual motora da criança homem é muito maior do que da menina, da criança menina, simplesmente pelas atividades que ela exerce socialmente, né? Que foram quase que impuseram para eles, né? Que a menina que tem que brincar de boneca e o rapaz que tem que fazer todas as outras brincadeiras. E isso afeta muito o desenvolvimento motor, tanto da criança quanto da menina. E se socialmente você concorda com isso, tá aí o Pilates para tentar reverter essas imposições sociais. Então, por que não matricular uma menina, criança, para melhora motriz dela, né? Quanto ao Pilates, para ela ter um melhor gesto motor ali, ela ter mais estímulos diferenciados motores ali, para que uma pluralidade, quase que não sai, uma pluralidade motora ali, né, semelhante ao do menino, né? O Pilates tem condições de fazer isso por eles, né? E quanto à fase adulta e idosa, né, principalmente adulta, tem a ver com a questão de trabalho, o que ele gosta de fazer socialmente, né? Tudo isso vai influenciar no como ele chega, no nível que ele chega no teu Pilates e o que você consegue prescrever ou não para ele, né? Então tudo isso faz muita diferença. Aí eu botei aqui que algumas necessidades bem específicas são bem específicas quanto à prescrição e o tratamento do público feminino. Então você precisa verificar quais são as necessidades desse público. Não existe só iniciante, não existe só um tipo de sedentário, não existe só um tipo de avançado ou só um tipo de moderado. A gente precisa verificar quais são as repercussões que acontecem desde a infância dela até as questões sociais no envelhecimento, né? Aí eu botei aqui
que uma sugestão, né, que qualquer autor daria para vocês e daria para mim, é que quanto mais criteriosa é a avaliação, melhores são os resultados que a gente vai alcançar, porque mais específicos e individuais serão aqueles exercícios, tanto para homens quanto para mulheres. Aqui estão as referências, já vou dar a dica aqui de alguns autores para vocês, né? Cada um gosta mais de uma parte, mas se você gosta de biomecânica, está aqui o do Ramil. Steven Fleck e William Cummings são dois autores tops. Paulo Farinati é um dos maiores pesquisadores brasileiros em promoção da saúde, né? Principalmente se a gente está falando de envelhecimento, né? Tânia, se você quiser entender um pouquinho melhor sobre crianças, Malina também, né? E o Santos é um artigo que eu vi, que eu particularmente não uso os artigos do FDPort, mas eu vi esse artigo, li rapidinho e achei tão direto, tão simples e ao mesmo tempo objetivo, que eu falei, pô, esse cara tem que ser citado. Aí eu fui lá e citei ele. Então essas são as referências, e aqui são meus contatos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem assistir o vídeo anterior, vocês podem clicar aqui na imagem, ou vocês podem clicar no link que eu vou deixar na descrição. E quem quiser manter o contato, trocar alguma ideia, dar sugestões para melhora do vídeo, dizer o que um concorda ou não concorda, vocês podem comentar inicialmente aí com os comentários do vídeo, porque eu olho principalmente por aí, e a gente vai trocando uma ideia, ou pelo Instagram, ou pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Eu estou muito no Facebook e no WhatsApp, então se vocês quiserem trocar alguma ideia, conversar sobre algum assunto, né, eu estou a todo dispor aí para vocês. Então é isso, pessoal, um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Espero ter ajudado em alguma coisa quanto não ao conhecimento em si, mas a ideias que vocês podem ter. Espero vocês no próximo vídeo. Quem ainda não curtiu, dá aquela curtida, compartilha com seus amigos aí do grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que vocês têm um monte, e ajuda aí o canal a subir cada vez mais. Forte abraço, pessoal!